Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje a dúvida é sobre contradição na Bíblia, e é a seguinte: nas narrativas bíblicas percebi uma aparente contradição. Em Mateus 27:5 vemos narrado que Judas se enforcou. Já em Atos 1:18 diz que ele se jogou de um barranco e teve seu corpo partido ao meio. Fiquei meio confusa com as duas informações, pois para mim os dois textos se contradizem. Como resolver essa contradição nos textos? Muito obrigado, querida irmã, pela interessante pergunta, e você também tem esse espaço. Os nossos vídeos aqui ficam sempre abertos, os comentários estão abertos, deixa sua pergunta, dúvida, sugestão de vídeo, e a sua sugestão pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então não deixe que a sua dúvida fique te travando, aproveite para tirá-la e para crescer no conhecimento do Senhor. E antes de te explicar isso, eu quero pedir, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se o vídeo de hoje te ensinar algo novo, se te trazer algo bom, deixe o seu curtir, isso ajuda muito o nosso trabalho e não custa nada para você, ok? Então, para você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzi-lo a aprender sobre esse tema em detalhes. Vamos então para a minha lousa de explicações para mais esse aprendizado. Vamos lá? Vamos lá então, comecemos a nossa análise. Texto na tela, Atos capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: ora, este homem, está falando aqui de Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Evidentemente que o campo foi comprado em nome de Judas, não pelo próprio, pois ele havia morrido. E, diz o texto, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas, os seus órgãos internos, se derramaram. Olha só esse texto ali de Atos capítulo 1, 18, onde nós vemos que Judas é citado aqui, que ele caiu e se rompeu pelo meio e as suas entranhas se derramaram. Mas quando a gente olha o texto de Mateus 27, versículo 5, diz o seguinte: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, aquelas 30 moedas que ele recebeu, ele devolve, joga lá na direção do santuário, diz o texto, retirou-se e foi enforcar-se. Queridos, quando olhamos esses dois textos, fica muito evidente que um dos textos parece indicar que Judas caiu ou se jogou de um lugar alto, talvez um barranco, e morreu de uma forma trágica. E o outro texto parece indicar que ele se enforcou, cometendo aqui um atentado contra a própria vida. Seria uma contradição? Eu vou mostrar para você que não, quando nós analisamos os detalhes. Então fique comigo até o final e aproveite esse conhecimento que vai te acrescentar aqui muito conhecimento da palavra de Deus. Comecemos então a explicação analisando a narrativa aqui de Mateus, ok? Uma narrativa um pouquinho mais simplificada, mas que mostra algumas coisas interessantes pra gente. E é nesse momento que, se você não é inscrito no canal, você faz a sua inscrição. Estudos bíblicos todos os dias, segunda a sexta, aqui no canal, gratuitamente. Faça a sua inscrição agora, no nome de Jesus. Olha só, então no texto que nós lemos, eu queria destacar para você, Mateus 27:5, o finalzinho dele. Diz o seguinte: retirou-se, Judas retirou-se e foi enforcar-se. Nesse texto, o evangelista ele foi objetivo naquilo que estava narrando, não detalhando muito os acontecimentos. O foco de Mateus está na narrativa de Judas ter ido tirar a própria vida e no modo como isso ocorreu, no caso, por enforcamento. Então, Mateus quer passar aqui para os seus leitores que esse Judas, ele foi e ele tirou a própria vida, o que era algo ali, bastante questionado ali na época em que nós estamos analisando. E dentro do contexto, desse contexto que Mateus está narrando, o objetivo maior que ele tinha em mente era destacar como todo esse ocorrido com Judas cumpria as profecias do Velho Testamento. Nós não vamos fazer análise hoje nesse estudo, mas se você quiser dar uma pausa e ler o texto de Mateus 27, de 5 a 10, você vai observar como que Mateus faz a citação ali de profeta do Velho Testamento, mostrando ali sobre as moedas de prata e tudo mais. Ele tinha esse foco maior, já que Mateus está escrevendo, se você lembrar comigo, este relato a respeito da vida de Jesus
para judeus que haviam se convertido. Então, para ele faz muito sentido ligar cada coisa a profecias lá do Velho Testamento para provar que Jesus é o Messias, ok? Então, note que ele apenas diz que Judas foi enforcar-se, o que era já uma ideia comum e de conhecimento geral na época que Mateus escreveu, sem contudo dar maiores detalhes do que ocorreu no ato em si, né? E depois dele. Por exemplo, Mateus poderia falar, olha, ele foi até tal lugar, ele arrumou uma corda com tal pessoa e fez isso, fez assado e depois aconteceu isso, aquilo, mas ele não tem este foco, perfeito? Agora vamos analisar o segundo relato. O relato da morte de Judas pela ótica de Lucas. E vamos lembrar aqui que Lucas foi quem escreveu tanto o livro de Lucas quanto o livro também aqui de Atos dos Apóstolos, ok? Então vamos analisar comigo. No texto de Atos 1:18, nós temos, e você vai observar comigo, um adendo. O que é um adendo? É um tipo de acréscimo. Por quê? Aqui nesse contexto, quem está falando é o apóstolo Pedro. Ele está fazendo ali um discurso. E Lucas coloca uma referência, um adendo, um parênteses. Então, se você analisar aí na sua Bíblia, esse versículo 18, ele começa com um parênteses. E aí tem a escrita de Lucas e depois fecha o parênteses. Então, ele está fazendo um adicional ali na fala de Pedro, mostrando o quê? Justamente isso que nós lemos. Que este homem, o Judas de quem Pedro está discursando, ele adquiriu esse campo, então, com o preço da iniquidade, e ele precipitando-se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Vamos analisar então essa citação, esse adendo de Lucas. Nesse adendo, Lucas esclarece que Judas se precipitou, o que quer dizer que ele caiu. E resultante desta queda, houve um rompimento do seu corpo, de forma que seus órgãos internos, que também são chamados de entranhas na Bíblia, foram expostos. Então, obviamente, essa narrativa mostra que ele cai de um lugar alto. Então, vá juntando todos esses detalhes que vão ser importantes. Então, observe que Lucas narra com mais detalhes esse ocorrido, o que pode ser explicado também pelo fato de Lucas ser médico. Sim, ele era médico. Então, você vai perceber que tanto no livro de Lucas, onde ele narra a vida de Jesus, quanto em Atos, Lucas ele tem muito interesse por questões médicas, por curas de doenças, por coisas relacionadas a isso, porque de fato era algo que chamava muita atenção dele. Ele tinha um interesse especial por todos esses detalhes que envolviam doenças, o corpo, as restaurações que Deus fazia na saúde, na vida das pessoas. E nesse caso aqui, o que aconteceu aqui que envolveu a morte de Judas. Lucas queria então mostrar com maiores detalhes como que a morte do traidor de Jesus Cristo, ela foi terrível, horrenda diante de todos. Uma morte de fato, né, que explicaria ali o tipo de pessoa que ele era. Então, ele quer chamar atenção para esse tipo de fato. Bom, nós analisamos os dois fatos. Agora, será que um texto não contradiz o outro? Eu quero analisar agora com você Mateus e Lucas e entender como que esses textos se harmonizam. Ou será que eles não se harmonizam, que eles de fato têm ali uma contradição? Fique comigo que você vai aprender algo interessante agora. Um recadinho rápido antes para você. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo e também na descrição tem o link para os nossos cursos. Se você quer estudar mais detalhadamente comigo toda a Bíblia ou somente o livro de Apocalipse, frase por frase, tem ali o link, você pode acessar e ver mais detalhes. Olha só, os textos parecem então ou indicam uma complementação. Sim, nós temos textos que se complementam. Mateus ele foca apenas no ato principal realizado por Judas, no fato dele tirar a própria vida e isso por enforcamento. Mateus não deseja entrar em pormenores sobre a morte de Judas, pois mais à frente, como nós já falamos, ele foca lá no campo comprado em nome de Judas com as 30 moedas, que foi o preço para ele mostrar
ou trair Jesus, mostrar onde Jesus estava. E isso tudo como cumprimento de profecias lá do Velho Testamento. Já na narrativa de Lucas, nós temos um avanço com mais detalhamento, explicando a tragédia que aconteceu com o corpo de Judas após ele ter se enforcado. E como já dissemos, não é de se admirar o interesse de Lucas, pois ele era médico. Assim, agora vamos juntar as duas narrativas. Olha só, podemos entender que Judas se enforcou, conforme narrou Mateus, e de alguma forma, esta corda do enforcamento, ou o local onde ela estava amarrado, por exemplo, um galho, pode ter se rompido. Então é possível que Judas ou escolheu uma árvore muito alta, ou uma árvore na beira de um barranco, fazendo com que o rompimento de um galho ou da própria corda, fizesse com que o corpo então despencasse, caísse, se precipitasse e pela violência dessa queda sofresse danos graves, conforme narrado por Lucas lá em Atos 1:18, conforme nós já lemos. Então observe que os textos eles se complementam de uma forma muito interessante. Mas aqui, quando nós analisamos em detalhes, algumas perguntas ainda ficam sem resposta nesse relato. Por exemplo, Judas morreu no enforcamento ou na queda posterior? Aparentemente, tudo parece indicar que a morte acontece no enforcamento e a queda, então, acaba com a vida dele. Mas também não podemos negar que ele pode ter morrido na queda, já que o enforcamento, a gente sabe, provoca uma asfixia e a pessoa fica se debatendo, o que pode ter gerado então a quebra de um galho da árvore ou o rompimento da corda e no despencamento ele tenha morrido quando se chocou com o chão. São possibilidades que o texto não responde, ele apenas permite que a gente faça ali algumas hipóteses. Judas caiu por ter se balançado muito, resultado desse desespero do sufocamento, ou por ter usado uma corda frágil, ou mesmo pelo rompimento de um galho de árvore em que poderia ter amarrado a corda. Então observe que são dúvidas que ainda ficam no texto, mas conforme nós explicamos aqui, não existe então uma contradição nesses textos, mas uma ideia de complementação, já que possivelmente a gente tem aí o livro de Mateus escrito antes do livro de Atos, Aliás, com certeza ele foi escrito antes. Então nós temos aí uma complementação de Lucas que nos ajuda a entender com mais detalhes essa história, ok? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui para você e também o convite. Aqui na descrição do vídeo tem o link para uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia. Vem estudar a Bíblia comigo, eu vou te ajudar a entender com uma profundidade que você nunca entendeu. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.